onde reúne médicos interessados em discutir os assuntos relacionados à medicina e ao exercício da nossa profissão. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, siga a gente no Facebook e no Instagram. Será um prazer recebê-los. A unidade médica recebe hoje para uma conversa sobre a pandemia de coronavírus o professor Celso Ferreira Ramos Filho. Celso é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Nacional de Medicina. É um prazer muito grande receber o Celso e nós vamos começar com as perguntas. Celso, você quer se apresentar, dizer alguma coisa? Não, nada. Falar do Dia Mundial da AIDS? Pois é, hoje nós estamos gravando isso no dia 1º de dezembro, né? E o 1º de dezembro é o dia que a gente comemora muito, 30 anos, comemora-se o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E eu vou usar esse mote, Carlino, para iniciar, na verdade, a minha entrevista. Porque há 30 anos atrás, a gente tinha uma situação muito ruim em relação à AIDS no mundo, porque a gente não tinha um bom meio de prevenção. O meio de prevenção, basicamente, era alteração de mudança da conduta sexual, incluindo aí o uso de preservativo, e tinha-se uma epidemia absolutamente descontrolada na África. Um esforço internacional permitiu, primeiro, que se descobrisse que o tratamento era uma coisa muito eficaz e, mais recentemente, que o tratamento bem conduzido interrompe a transmissão. Uma pessoa com carga viral indetectável não transmite para outras pessoas. E o esforço internacional a que eu me referi permitiu que a África, os países da África, a população da África recebesse medicação e, portanto, a situação tenha melhorado muito lá. Hoje nós temos uma situação, como eu disse, começando o debate, uma situação em que a enorme maioria da população da África não conseguiu receber vacina contra a Covid-19, o que explica parte das coisas que estão acontecendo no mundo. Vou perguntar para você sobre isso. Mas vamos então começar, e eu começo o nosso bate-papo te perguntando o que a ciência aprendeu com essa pandemia ou o que ela não aprendeu. Bom, vamos à ciência num senso lato, né? A ciência aprendeu, em primeiro lugar, o que ela já sabia, que ela é fundamental. Tá? A ciência, não sei, mas alguns cientistas e alguns usuários da ciência, eu não sou cientista, eu sou usuário da ciência, descobriram, de repente, que a descrença na ciência em determinados setores, em determinados grupos, é medieval. Lembrando que tem gente que está julgando que a Terra é redonda. Mas a ciência aprendeu também que ela pode trabalhar rapidamente e que, quando os seus frutos, quando o resultado do esforço científico bem conduzido é aplicado, ele tende a resolver o problema. Não sei se eu fui claro ou se eu fui muito, como é que eu vou dizer, subliminar nisso aí, entende? Mas é isso, quer dizer, conseguiu-se desenvolver uma vacina. Não havia vacina humana contra o coronavírus. Essas plataformas que estão sendo usadas agora de vetor viral, como é o caso da AstraZeneca, ou de RNA mensageiro, como é o caso da Janssen, ou Pfizer, eu às vezes confundo os dois, não faz diferença. Não havia nenhuma vacina humana, embora essas plataformas já estivessem em observação há algum tempo. Não havia nenhuma vacina humana contra coronavírus.
Em pouco mais de 6 meses, essas vacinas foram desenvolvidas in vitro, essas vacinas começaram a ser utilizadas em seres humanos experimentalmente, tá? Como no sentido de demonstrar que elas funcionavam, e com pouco mais, com um ano de pandemia, a gente tinha vacina na ponta da agulha. Nós não temos, durante muito tempo, no Brasil, nós não tivemos vacina, ficou faltando vacina, porque houve retardo na compra, enfim, não é o momento de entrar nisso, pelo menos ainda não é o momento de entrar nisso, e porque a capacidade de produção mundial é limitada. Quando você tem uma situação que você tem em emergência de vacinar a população do mundo, que é, não vou saber de cabeça, 6 milhões e meio, 7 milhões, bilhões e meio, 7 bilhões e meio. Os dois países mais, ou dois dos países mais populosos do mundo, China e Índia, são os dois grandes produtores de vacina. Quer dizer, exportar vacina quando você está precisando de vacinar populações da ordem de bilhões é um negócio um tanto ou quanto complicado. Então, em um ano, nós tínhamos vacina. Em janeiro, nós começamos a aplicar vacina no Brasil e, no segundo semestre desse ano, nós começamos a ver que isso é eficaz. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um período de flexibilização em alguns estados, né? Ao mesmo tempo que estão recrudescendo os casos de Covid na Europa e na Ásia, né? Além disso, como você já bem destacou, não há vacina para todo mundo e, como os países mais ricos compraram vacina muito rápido e reservaram vacina, há uma falta grande de vacina nos países pobres. A África é subvacinada. Isso tem a ver com esse aumento, na minha opinião, desses casos que estão aparecendo. E as novas variantes. Como é que você vê? O que a gente pode esperar por aqui? O que os médicos podem esperar do atual estágio da pandemia? Bom, eu queria dizer que isso daqui é boa tarde, é um peso de papel, isso não é uma bola de cristal. Tá? Eu não tenho bola de cristal para prever o futuro. Agora, vou voltar para a África, certo? A África do Sul é um país populoso. Um embaixador nosso lá no sul da África, uma vez comparou a África do Sul a um Brasil sem Argentina. Quer dizer, não há no sul da África nenhum país que possa contrastar politicamente. A África do Sul é um país bastante avançado em termos de política, em termos de respeito à lei, em termos de uma série de coisas. Basta a gente lembrar que o primeiro transplante de coração do mundo foi feito lá. O primeiro do mundo foi feito lá. E isso não é uma coisa isolada. Eles ainda não vacinaram 30% da população. O país mais populoso da África é a Nigéria. A Nigéria regula de tamanho, mais ou menos, é um pouco maior do que Minas Gerais, do que Bahia. Entende? No entanto, tem uma população de 100 e tantos milhões de pessoas. A Nigéria tem dinheiro porque tem petróleo, mas não tem a organização, nem tem a ciência que a África do Sul tem. A Nigéria vacinou certamente menos do que a África do Sul e a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo lá. Então, é da natureza do vírus. O vírus, quando se replica, ele sofre mutação, ele pode sofrer mutação. Eu diria que, habitualmente, ele sofre mutações. Algumas dessas mutações se perdem, algumas dessas mutações dão vírus que são inviáveis, não vão adiante. Algumas dessas mutações dão vírus que são prejudicados em relação, não são tão eficientes em replicação quanto outros. Alguns desses se tornam mais eficientes na replicação, que aconteceu com a Delta, por exemplo, com a variante Delta, e assumem, digamos assim, o controle epidemiológico da coisa. E a gente pode esperar, onde a gente não tem vacinação, é o surgimento, e grande transmissão, é o surgimento de novas variantes e do recrudescimento da
pandemia. A situação na Europa, para mim, pessoalmente, não está muito clara, mas, em grande parte, o que eu ainda não me esclareci o suficiente para ficar claro para os que nos ouvem. Mas, basicamente, a pandemia lá, a epidemia lá, é entre não vacinados. É entre não vacinados. É um continente que tem uma resistência, tem vacina e tem uma resistência grande à vacinação das pessoas. Isso é, obviamente, um risco. Os Estados Unidos está tendo recrudescimento, principalmente nos locais onde a penetração da vacina é menor. E é preciso dizer que nos Estados Unidos isso está politicamente relacionado à ideia das pessoas. Foi feito um estudo que mostra que nos estados onde há menos vacinação são os estados em que o presidente Trump teve maior apoio nas últimas eleições. Eu não quero nem politizar isso aqui, sinceramente, nem quero ideologizar isso. Mas isso lá foi uma constatação, é uma constatação. Então, nós temos que ter vacina. A outra coisa, Carlindo, é que, como toda vacina, praticamente, para vírus respiratório, ela tem duração de validade, a imunidade se perde rapidamente. Né? A gente vacina contra a gripe todo ano, não só porque o vírus pode evoluir e se tornar mais resistente à vacina do ano anterior, mas porque também os anticorpos, com um ano, já estão baixando bastante. Então, a gente possivelmente vai ter isso também com o coronavírus. A vantagem é que existe uma enorme quantidade de vírus da gripe, tá? E esse coronavírus é um só. Mas possivelmente, particularmente os mais velhos, vão ter que ser vacinados com uma frequência maior, imagino eu, uma vez por ano, enfim, não sei. Lembra uma coisa, Carlindo, lembrando que você é pediatra, que a gente achava que a vacina contra o sarampo, que é de vírus vivo, né, atenuado, que você dava e depois que você completava, estava tudo resolvido, a pessoa não tinha mais sarampo e tal e coisa. Só que essa nossa visão, inclusive, de que o sarampo é uma doença que dá imunidade permanente, perene, ocorria numa situação de hiperendemicidade de sarampo, ou seja, em que a mamãe, quando tinha o filhinho com sarampo, ela recebia uma dose de vírus que aumentava a imunidade dela contra o sarampo que ela tinha adquirido já na infância. E nós nunca conseguimos, até hoje, erradicar o sarampo. Então, não é só ter uma vacina que vai resolver o problema. Mas, Celso, eu acho que você falou sobre isso, mas só acho que para a gente reforçar, está vendo também uma situação em que os países pobres têm uma carência muito grande de vacina e não têm acesso a essa vacina, embora precisem muito. E alguns países ricos, como os países europeus e os países da Europa, e os Estados Unidos, perdão, eles têm uma grande quantidade de vacina, mas também uma grande quantidade de pessoas que são do movimento anti-vacina. Né? E essas duas coisas colaboram para que o vírus se perpetue. É isso? É isso, sem sombra de dúvida. Veja, a primeira dose da vacina já dá alguma proteção. A segunda dose da vacina dá muito mais. A de reforço é necessária. Nós temos enormes contingentes populacionais, até ainda aqui no Brasil, não tão enormes assim, que não tomaram sequer a primeira dose. Nós temos municípios no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, está ativamente dando a dose de reforço e passou isso, inclusive, para a população como um todo. Nós temos municípios na região dos lagos, por exemplo, que não tem dose de reforço para ninguém. Quer dizer, fazem as duas doses, a terceira de reforço, com 5, 6 meses, não tem. E é isso, entende? Quer dizer, enquanto nós não conseguirmos ter uma produção
suficiente de vacinas no mundo. Eu não estou aqui falando da autossuficiência do Brasil em vacina, porque a grande maioria dos países do mundo não tem, não terá e não pretende ter autossuficiência de vacina. Ou você imagina que o Vaticano vai ter uma fábrica de vacina? Ou que San Marino, para a gente ficar perto, vai ter uma fábrica de vacina? É evidente que não. Isso não é a autossuficiência. Isso não é exatamente necessário. Não estou dizendo que seja indesejável. Tá? Isso não é necessário agora. É necessário que tenha vacina para todo mundo, para que a gente consiga conviver com esse vírus. Tá certo. E eu queria também saber, Celso, qual é a posição em relação às atuais vacinas, as vacinas disponíveis, as vacinas em estudo, em relação à ação dela contra essas variantes. Se já tem estudos mostrando se ela não há eficácia. Eu desconheço. Agora, veja, em relação especificamente à Ômicron, a Ômicron tem... Porque essas vacinas, elas atuam produzindo anticorpos contra a proteína S, né, que é uma proteína que é usada pelo vírus para se ligar na célula. Então, se eu cubro essa proteína com anticorpos, ela não penetra, o vírus não consegue penetrar na célula, não consegue se multiplicar. Mas essas vacinas também são capazes de produzir imunidade celular, que, como todos sabem, funciona de outra forma. Tá? Essa variante Ômicron tem, em comparação com a Delta, ela tem uma série de mutações na proteína S. E aí são duas coisas. O processo de seleção natural tende a favorecer, é Darwin, né? Lembrando, tende a favorecer a mais eficiente. Ou seja, aquela proteína S que se ligar melhor é a proteína S que vai ser passada para gerações futuras. Então, as mutações na proteína S, em primeiro lugar, tendem a gerar vírus com maior capacidade replicativa, portanto, tendem a gerar vírus com maior capacidade de transmissão. Isso já é uma coisa ruim. Tá? Por outro lado, à medida que eu estou tendo desenvolvimento de novas variantes e eu estou tendo mudanças na composição dessa proteína S, aquelas vacinas que foram feitas contra a proteína S original, que geravam anticorpos contra a proteína S original, elas, em princípio, vão sendo menos eficazes naquela neutralização. Tá? Agora, é preciso fazer, não há como fazer estudo em vivo, pelo menos não na espécie humana, e os estudos são feitos mostrando a neutralização do vírus in vitro. Isso certamente já está sendo feito em relação a essa variante Ômicron. Tá? Foi feito em relação à Delta e mostrou que as vacinas funcionavam direitinho. Agora, a gente já tem as vacinas. É uma questão, é mais ou menos que nem a gripe. É a questão de você mudar a composição. Se a Ômicron se colocar, quer dizer, à margem, além das vacinas que estão sendo usadas no Brasil, por exemplo, nós vamos ter que conseguir uma vacina que seja eficaz contra a Ômicron e nós vamos ter que usar essa vacina. Agora, alguma imunidade residual, alguma atividade da vacina sempre irá haver. Então, o fato de surgir a Ômicron não pode servir como justificativa para que a pessoa não se vacine. Eu não vou me vacinar agora, porque agora vai vir uma outra vacina e eu vou esperar essa nova vacina. Isso não é justificativa. É agora. Todo mundo com o bracinho de fora. Isso aí. Deixa eu te perguntar também mais uma coisa. Eu também não quero politizar nem ideologizar essa pandemia, mas como é que você viu, de um modo geral, a postura dos nossos gestores frente à pandemia no começo, no meio e agora? Bom, o começo, Carlinhos, você me perguntou lá atrás como é que a gente tinha, o que a gente tinha aprendido, o que a ciência tinha aprendido e tal.
O fato é que nós temos uma organização chamada Organização Mundial da Saúde, que existe desde 1947, que herdou uma estrutura da antiga Liga das Nações, e existe uma coisa, pouca gente sabe disso, nem todos os países do mundo fazem parte da Organização Mundial da Saúde, e existe uma coisa chamada Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovada em Assembleia Geral, se eu não me engano, em 2000, entrou em vigor em 2005, por aí, já tem algum tempo, que deveria nos dar algum conforto em relação a essas pandemias, entende? E o que aconteceu, o que ficou muito claro, é que o mundo estava despreparado para isso. Não fomos só nós, entende? Algumas coisas são inevitáveis. Veja, faltou respirador no momento, faltou leito de CTI no momento em que a gente tinha um acúmulo de pacientes enorme. Tá? E você não pode ter leito de CTI ocioso. Veja bem, eu não estou querendo dizer que o CTI tem que ter 100% de ocupação, tá? Mas se eu tiver CTI com 1% de ocupação, esperando que alguma coisa aconteça, a estrutura que mantém esse CTI acaba. Não tem como sustentar isso financeiramente. Tá? A mesma coisa vale para o respirador. O lugar de respirador é dentro do CTI. Eu tenho CTI sem respirador, não resolve. Eu tenho um respirador sem CTI, não resolve. Pessoal de saúde. Isso é talvez o mais limitado de tudo. Você consegue fazer vacina em 1 ano. Você não forma um médico em 1 ano. Você consegue ampliar a construção de respirador em alguns meses. Você não consegue reduzir o tempo de residência médica de muitos meses. Tá? Até pode, mas com algum prejuízo. Então, num primeiro momento, o que nós tivemos foi um salve-se quem puder. Tá? Exatamente assim. E, nesse momento, evidente, isso é muito natural, que as pessoas fiquem procurando... a população humana, eu não posso mais dizer o homem, né? A população humana, ou população humana, para não botar nem gênero na população, acredita em qualquer coisa. E, de novo, eu não estou me referindo à religião, não é isso. Né? As pessoas acreditam. Agora tem um caso, pode parecer cômico, mas tem um caso de um italiano que imaginou que estava namorando virtualmente com uma modelo atriz brasileira durante não sei quantos anos. Entende? Quer dizer, isso para a gente ficar do lado sentimental. Tem gente que acredita, jura, não tem convicção de que o homem jamais botou os pés na Lua. Nós temos uma série, para começar a pisar um terreno perigoso, nós temos uma coisa chamada práticas complementares que não se à medicina, que não se apoiam em nenhuma base científica. Então, a gente acredita em qualquer coisa. Agora, eu posso acreditar no Deus que eu quiser. Eu posso criar a minha própria religião. Agora, eu não posso recusar, realmente, eu não posso recusar a evidência científica bem fundamentada. Eu não posso achar que a Terra não é redonda, quando há N comprovações. Tudo bem, você não acredita que o americano chegou até a Lua? Tá legal. Mas você acredita que tem satélite, porque você tem comunicação via satélite, não acredita? Acredita. Então, o satélite faz o quê? Ele circula, né? Alguns podem ficar parados sobre o mesmo lugar, mas eles acompanham a órbita da Terra. Isso está mais do que demonstrado, no entanto, tem gente que não acredita nisso. Então, é necessário também, Carlinhos, mexendo num assunto perigoso, a gente admitir que a ciência tem que ser feita segundo regras. E essas regras são regras técnicas e essas regras são regras éticas. Isso é muito importante. Isso foi uma coisa que falhou no Brasil. Nós tivemos
ensaios terapêuticos, entre aspas, comprovando nada, como aconteceu, não precisa ser nem aqui, começou lá na França, né, com aquele trabalho do DJ Raul, que está sendo punido até por isso. Tá? E nós tivemos trabalhos de boa qualidade que também foram apedrejados. Nós tivemos respiradores, nós tivemos pesquisadores de alta competência perseguidos judicialmente. Nós tivemos pesquisadores que tiveram que ter, eles e a família, proteção policial pelas ameaças que tiveram por conta de trabalhos que foram feitos dentro das regras. Então, nós aprendemos muita coisa, entende, o Carlindo? Ou nos certificamos, talvez, de que a raça humana não é tão boa como ela acha ou achava que é. Aliás, isso é uma demonstração histórica nas grandes epidemias e nas pandemias. Primeiro, o meu, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Lembrando que o famoso Decamerão do Boccaccio, né, que relata Boccaccio não vivenciou, aliás, não, ele vivenciou, mas ele não era médico. Enfim, é um romance, é uma série de contos, né? É um grupo de pessoas ricas o suficiente para se trancar num palácio e ficar lá dentro, fechado do que acontecia lá fora. Mais ou menos como a Nova Zelândia tentou fazer e acabou desistindo recentemente. E a China faz. Mas a China faz porque a China é um país que tem muito recurso, que tem muito dinheiro, que tem uma capacidade tecnológica muito grande, isso está comprovado, mas principalmente porque tem uma população que está milenarmente acostumada a obedecer e há uma ditadura de partido único. Aí é mais fácil. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Essa é mais, né, complicada, talvez. O que você achou da atuação das nossas entidades durante a pandemia? Eu tenho que responder. Olha só, eu posso lhe dizer o seguinte: eu acho que, se você me permitir começar por mim, quando ano passado morreu o Ricardo Cruz, nosso valoroso cirurgião de cabeça e pescoço, jovem, comparativamente jovem, estava-se naquela questão de abre mais leito, pega mais respirador, isso e aquilo outro, e eu tive a oportunidade de escrever pela Medicina e Cirurgia, como presidente da Medicina e Cirurgia, um texto que circulou surpreendentemente, porque ele não foi um texto para ser divulgado, eu não mandei o texto para nenhum jornal, no entanto, ele foi parar em jornal, em que eu chamava a atenção para o fato de que a resposta não era mais leito de CTI, a resposta era menos doente na porta de CTI. Mas isso não foi o que aconteceu em geral, porque a grande maioria das nossas entidades médicas, quando não assumiram posições não é retrógrada da palavra que eu quero, talvez anticientíficas, talvez adiante, negacionistas, outras simplesmente não fizeram nada. Não apoiaram um determinado tratamento, não se manifestaram contra as medidas de restrição de circulação, mas também não disseram, olha, gente, espera aí, o que tem que ser feito é isso daí, que é, na época, lá atrás, era a única coisa que a gente tinha para fazer. Quando a gente não tinha vacina, a única coisa a fazer era lavar a mão, distanciar, evitar aglomeração e botar máscara. Eu usei uma frase que eu vou repetir de novo, que na Bossa Nova
Tinha acabado a hora do abraços e beijinhos. Isso não estava mais. Estava na hora daquela outra música do Tom Jobim. Mas quero as janelas abrir, entende? Para que a gente pudesse ventilar o ambiente. As nossas entidades médicas, com exceções, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi processada, teve procurador federal em cima, também teve ameaça de morte aos seus dirigentes, essa se posicionou adequadamente. A AMB demorou muito para se posicionar, ok? Com o devido respeito aos colegas da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que eles ficaram um pouco desconfortáveis. O nosso Conselho Regional de Medicina também não se posicionou de maneira ativa, e o Conselho Federal de Medicina foi, desculpem o termo, foi uma desgraça. Uma posição que ainda hoje é mantida e que não pode ser explicada. Eu não posso justificar o uso de uma droga ineficaz, porque, vamos lá, ok? Se a gente está falando de cloroquina e hidroxicloroquina, não há mais dúvida que isso não funciona. Não há mais dúvida de que isso não funciona. Ah, não, mas eu acho. Ok, você acha o que você quiser, tá? Mas eu acho. Ah, não, um juiz deu uma liminar. Eu fico esperando o dia que alguém entre com uma liminar e um juiz qualquer suspenda o efeito da lei da gravidade, para eu poder andar, entende? Me deslocar pelo ar, porque só falta isso. Então, vamos lá. Ninguém justifica, ninguém acredita mais, ninguém pode deixar de saber que cloroquina e hidroxicloroquina não funcionam. Agora, que a autonomia médica é basilar, é central, isso não tem a menor dúvida. Eu tenho que ter o direito de solicitar o exame que eu quiser para o meu paciente e de medicar o meu paciente com o que for necessário. Só tem duas coisas aí. Eu não posso pegar um paciente com uma fratura exposta do fêmur, é um absurdo. Não posso pegar um paciente com uma fratura exposta do fêmur e resolver pedir um ecocardiograma. Certo? Cloroquina funciona para lúpus, funciona para artrite reumatoide, funciona pelo menos para certos tipos de malária. Tá? Eu não posso, e um amigo brigou comigo, porque ele defendia a autonomia médica, ele é cardiologista, eu disse, veja só, você não pode tratar um paciente de hipertensão com reserpina hoje. Embora a reserpina tenha eficácia na hipertensão, mas a sua autonomia médica não lhe permite receitar um remédio inferior a outros remédios existentes, a não ser que não tenha outra alternativa. Agora, não tem a outra alternativa, vamos lá, eu não posso tratar a hipertensão dessa pessoa com outra coisa que não seja reserpina. Eu não posso tratar esta pessoa de hipertensão com dipirona, porque eu acho que dipirona funciona. Então, houve para mim um engano, como é que eu vou dizer? Um engano filosófico. E eu gostaria de acreditar que não foi intencional em relação ao que é, na verdade, autonomia médica. Lembrando que essa autonomia médica já é muito relativizada hoje em dia, quando a Agência Nacional de Saúde permite que um plano de saúde tenha até 20 dias úteis para autorizar um procedimento. Quando eu não consigo comprar determinados medicamentos, experimenta tratar um paciente de tuberculose sem mandar ele para o posto de saúde. Não tem como. Não tem por quê? Porque o remédio não está à venda. Por que o remédio não está à venda? Porque as autoridades de saúde, de alguma forma, bloqueiam isso daí.
E eu não estou, vamos ficar na tuberculose, eu não estou me colocando contra o tratamento quádruplo, tá? Padrão, certo? De maneira alguma. Agora, se eu quiser tratar o meu paciente com 3 drogas, eu não tenho essa autonomia mais. Ok? Então, vamos lá. A autonomia médica não é. A evidência dos fatos mostra que ela não é absoluta. E a autonomia médica presume, exige, não só conhecimento do médico, como também eficácia e aplicabilidade, tanto de um método diagnóstico quanto de um método terapêutico. Ok? Se for para experimentar, bom, aí nós temos outras regras. Aí não é autonomia médica, porque se eu estou falando em ensaio duplo cego, por exemplo, aí a autonomia médica acabou, certo? Acabou. Esse paciente aqui está tomando a droga A, mas eu, médico dele, não sei. Esse outro aqui está tomando a droga B, mas eu, médico dele, não sei. No final das contas, a gente vai comparar as duas e ver o que funcionou. Mas eu não vou ter a autonomia hoje de. Quer dizer, se a gente fizer um ensaio, vamos ficar com hipertensivo. Com 2 hipertensivos, eu vou comparar um com o outro. Mas no processo aleatório, no processo adequado de randomização, quem está tratando do paciente não sabe exatamente o que está sendo usado naquele momento. Mas há toda uma ressalva em torno disso. Daí a gente já está saindo da questão, está indo para a ética da pesquisa científica, que não é o nosso assunto no momento. O que você tem para dizer a respeito desses casos de H1N1 que a gente tem visto bastante nos últimos tempos? É o tal negócio, Carlindo. É um vírus respiratório, é um vírus que se transmite com muita facilidade, certo? Que foi uma pandemia, vamos lembrar, foi uma pandemia, hoje em dia é uma endemia, e nós estamos com uma transmissão, curiosamente, com uma transmissão depois do período habitual de transmissão, mas é preciso lembrar que nós tivemos um começo de primavera muito frio, até outubro, até meados de novembro, a gente estava tendo um clima ainda seco e mais frio do que o comum, o que facilita, por uma série de razões, a transmissão. E a gente não consegue. Conseguiu-se o quê aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que em torno de 50% da população é vacinada. E uma outra coisa, né, Carlindo? Em relação a H1N1, em relação à gripe, o Brasil vem progressivamente ampliando os grupos para vacinação contra a gripe, mas a vacinação contra a gripe não é universal. Nós falamos de criança, nós falamos de gestantes, nós falamos de puérperas, nós falamos de pessoas com comorbidade e nós falamos com pessoas acima de 50, de 60 anos. Agora que está sobrando vacina e tem um surto aqui, pelo menos na capital, então vamos vacinar todo mundo porque está sobrando vacina. Mas então nós temos sempre, a vacina não é altamente eficaz, isso é sabido, certo? Não é altamente eficaz. Então, não vacina todo mundo, a vacina não é a ideal, a gente pode ter um surto a qualquer momento. Antes da gente terminar, Celso, eu te passar a palavra para as suas últimas considerações, eu gostaria de pedir aos colegas médicos que se inscrevam na unidade médica, sigam as nossas conversas, os nossos bate-papos, onde a gente procura sempre discutir os problemas inerentes à nossa categoria. Celso, você fica à vontade para a sua despedida. Obrigado, Carlindo. Eu agradeço o convite que me foi feito, agradeço essa oportunidade. Eu não sou um frequentador de mídias sociais, isso é o meu voo nupcial de abelha rainha, entende? Foi muito bom estar aqui com você, eu espero ter respondido adequadamente. Espero não ter
Desagradado, eu certamente desagradei, mas eu espero não ter ofendido ninguém com alguma posição que eu tenha colocado, mas, como eu disse no começo, eu não sou um cientista, eu sou um usuário da ciência, para usar um termo mais velho do que eu sou um homem de ciência. E certas coisas a gente não pode aceitar na ciência, e como eu me considero um médico ético, há coisas também que a gente não pode aceitar na medicina do ponto de vista ético. Obrigado, Celso. Também é um grande prazer estar aqui com você e dizer que você teve uma participação muito produtiva, muito boa. Tá? Eu acho que elucidou bastante a respeito do assunto. Obrigado. Um abraço.